que o recomendável é que todos fechem seus microfones, né, para não interferir com o áudio da nossa convidada de hoje. De novo, agradecer pela presença de todo mundo num dia que eu sei que foi complicado, né? Como se a gente já não tivesse problema suficiente com uma pandemia, a gente já teve um problema com o clima ontem que prejudicou as conexões assim, de muita gente. Queria já avisar a todos que eu estou sem internet até agora, estou conectado aqui via 4G, então oscilações são esperadas e eu não sei como é que vai correr aqui essa conexão. Eu já até, eu e a Sheila acertamos que eu estou abrindo a sessão, como a gente faz normalmente, mas por garantia, a Sheila vai intermediar as perguntas, né? Porque eu tenho medo de ter algum imprevisto aqui com a conexão minha, né, durante a apresentação. A gente está com 49 pessoas já na sala, né? Como já está na hora, a gente já vai começando aqui a nossa abertura do seminário. Né? O seminário de hoje, ele ainda segue na linha, pessoal, que a gente tem feito nas últimas semanas, de dar a voz para cientistas numa fase ainda mais inicial de carreira. Né? E como vocês sabem, eu estava explicando para a nossa palestrante de hoje, inclusive, a gente tem muito interesse, especial interesse e carinho pelos cientistas que são egressos aqui do programa. Né? Vocês já tiveram chance de ouvir alguns desses, vão ouvir outros ainda, mas hoje nosso seminário é bem especial porque ele abre mais uma das perspectivas que a gente vem discutindo, né, para quem está no programa de pós-graduação. Então, quando nós convidamos a Adélia para falar, a gente queria trazer para vocês uma coisa que hoje a CAPES passa a valorizar muito, que é o sucesso dos seus egressos, né, do programa, mas mais que isso, né, a gente está sempre mais interessado no produto do nosso programa do que na avaliação propriamente dita. Né? A ideia era passar para vocês a experiência de uma cientista formada no nosso programa que hoje trabalha fora do país. Então, a Adélia é egressa do nosso programa, né, de 2017. Ela foi orientada pelo Alejandro e pelo Marco no Lab 7, e hoje ela está fazendo pesquisa na Universidade de Minnesota. Primeiro, que é realmente ótimo para a gente, programa, saber que os nossos cientistas têm espaço fora do país. Né? Então, isso é um índice de sucesso que realmente nos gratifica. Mas, a ideia é saber como corre a pesquisa dessas pessoas. Então, quando a gente convidou a Adélia, a ideia era essa, passar para vocês o passo seguinte da carreira de uma cientista que foi formada no nosso programa e que hoje faz ciência fora do Brasil. Então, Adélia, eu queria primeiro agradecer enormemente pelo teu tempo, né, pela tua disponibilidade, dizer que para a gente, mais uma vez, é um prazer, né, ver que os cientistas formados aqui têm destino nas melhores universidades, e que a chance de você interagir ainda aqui virtualmente com os nossos estudantes é realmente muito, muito preciosa, muito valiosa para a gente. Eu estava te falando ali no início que é estranho, né, fazer palestras online sem ver a plateia, isso é fato, mas tem outras coisas que são positivas nessas experiências, viu? Hoje a gente não tem mais fronteiras, né? A gente não precisa muito se preocupar com o deslocamento de um cientista, com os recursos financeiros que isso envolve, com a agenda, para trazer essa experiência para o nosso programa. Então, ter a chance de te ouvir, né, falando dos Estados Unidos, falando da tua universidade, para a gente é realmente importante e eu acho que vai ser uma experiência muito legal, especialmente para os nossos estudantes. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, te passar a palavra, reforçar que eu vou permanecer aqui, eu vou desligar meu microfone e o meu vídeo e que a sessão daqui para frente fica conduzida pela Sheila, tá bom? Bom, Márcio, obrigada. Eu que agradeço o convite da pós. Para mim é uma grande assim, felicidade estar aqui hoje, podendo, enfim, compartilhar essa experiência que eu estou tendo fora do Brasil. E também eu me sinto bastante em casa, porque a pós, o ICC, foi a minha casa por muitos anos. Então, realmente, eu fico muito assim, feliz de poder estar aqui hoje, me conectando com vocês, ainda que de forma virtual. Mas, como o Márcio mencionou, eu acho que, enfim, uma das vantagens, né, desse nosso novo normal é o fato de que
mesmo estando longe, a gente pode, de certa forma, estar junto e se conectar, então não, acaba não sendo mais uma barreira, né, coisa que não seria possível, por exemplo, senão, não seria possível, mas, né, o formato era outro, então, né, dificilmente eu teria a chance de, neste momento, estar aqui conversando com vocês. Então, realmente é um prazer. Eu vou, então, brevemente, né, só comentar, com certeza tem muitos alunos novos no programa, que eu não tive a chance de conhecer, até porque eu já tenho 2 anos e meio que eu estou aqui, no final do ano vai fazer 3, e então já faz um tempinho, assim, né, que eu saí do ICC, mas como o Márcio mencionou, eu fiz meu doutorado no ICC, eu fui aluna do Alejandro e do Marco, então sou cria do Lab 7. Eu defendi o meu doutorado no começo de 2017, depois eu tive a oportunidade de ficar mais uns meses como pós-doc ainda no Instituto, e foi nessa época, então, que surgiu a oportunidade, eu comecei a buscar algumas opções fora do Brasil, enfim, aí surgiu essa oportunidade, tinha essa vaga aberta para pós-doc aqui na Universidade de Minnesota, enfim, eu fui participando do processo até que deu tudo certo e eu consegui, então, a vaga e me mudei para cá em outubro de 2017. Desde então, estou aqui na universidade desenvolvendo o meu projeto de pós-doc. Então, a apresentação, deixa eu minimizar aqui, o seminário que eu montei hoje, ele vai falar um pouco sobre um dos projetos que eu venho desenvolvendo aqui na universidade. Ai, gente, eu peço desculpa, eu estou de casa, eu tenho um cachorro, e pode ser que ele interfira um pouquinho durante a apresentação. Então, desde já, a gente peço mil desculpas por isso. Mas, enfim, então, continuando, a forma como eu montei o seminário hoje, eu vou falar de um dos projetos que eu venho desenvolvendo desde que eu cheguei aqui, nos Estados Unidos. Então, pelo título, né, vocês já podem ter uma ideia, mas eu vou falar sobre um projeto que a gente tem, que ele estuda, então, a estabilidade, a meia-vida da proteína distrofina, e de formas truncadas dessa proteína, vamos assim dizer, né, que são as microdistrofinas, e a gente, então, está buscando fazer esse estudo dessa estabilidade, dessa meia-vida em músculo esquelético e no coração, né, usando, então, fazendo um estudo em vivo, e como que isso está relacionado, né, com as terapias que hoje vêm sendo desenvolvidas para o tratamento da distrofia muscular de Duchenne. Então, aqui eu coloquei como que vai estar dividida a minha apresentação. Então, inicialmente eu vou falar sobre a distrofia muscular de Duchenne. Então, eu vou dedicar um tempo da minha apresentação para falar um pouco mais, dar um pouco mais de detalhes para vocês sobre o que é essa doença, ainda mais que como é um tipo de doença, é um modelo que vocês aí no Instituto não é corriqueiro para vocês. Então, achei importante dedicar um tempo da apresentação para eu falar alguns conceitos que, na minha visão, vão ser importantes para que vocês possam entender o nosso trabalho, por que a gente está desenvolvendo essa linha de pesquisa e a beleza, vamos assim dizer, do trabalho que a gente está fazendo. Eu vou comentar sobre algumas estratégias terapêuticas que vêm sendo desenvolvidas para o tratamento, né, da distrofia muscular de Duchenne, e quando eu chegar nessa parte, eu vou acabar falando, então, desses fragmentos de distrofina truncados, dessas micro e mini distrofinas, e dentro desse contexto aqui, eu vou acabar ressaltando alguns gaps e oportunidades que estão presentes aí nesse campo científico pouco explorados, e como que o nosso laboratório, então, pretende encontrar respostas, né, para esse nicho que ainda a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? E dentro, então, disso, é onde eu vou falar, então, sobre esse nosso trabalho que a gente está fazendo, então, da investigação da meia-vida da proteína distrofina, da sua forma intacta, da sua forma completa, vamos assim dizer, e também, em paralelo a isso, né, nós temos a investigação da meia-vida dessas microdistrofinas. E, por fim, então, vou finalizar com as perspectivas desse nosso trabalho, quais são as direções futuras que nós temos para ele. Então, a distrofia muscular de Duchenne, ela é um dos tipos mais comuns dentre os mais de 800 tipos de distrofias musculares. Então, cerca de 1 em cada 5.000 meninos, né, apresentam essa doença ao redor do mundo. Então, os pacientes que apresentam a distrofia muscular de Duchenne, no nascimento, eles se apresentam normal. Porém, já nos primeiros anos de vida,
cerca de 3, 4 anos, eles começam a desenvolver problemas musculares, como fraqueza, como perda da musculatura, degeneração, e eles começam, então, a ter problemas em atividades que até então né, eram normais, então problemas para caminhar, para subir uma escada, para correr, perdendo completamente a mobilidade por volta ali dos 12, 15 anos de idade. A distrofia muscular de Duchenne, ela é uma doença que ela é caracterizada por ser uma doença progressiva. Então, inicialmente ela atinge, né, então, os músculos dos membros inferiores, porém a degeneração, a fraqueza, a perda muscular, ela vai se estendendo, né, chegando então nos músculos superiores, e também ela se estende para os músculos, né, do trato respiratório e também para o músculo cardíaco. Então, né, o fato de ela atingir essa musculatura, né, do trato respiratório, isso leva a uma consequência que os pacientes começam a desenvolver uma insuficiência respiratória. E o fato dela também atingir o músculo cardíaco faz com que os pacientes, quando já estão mais ou menos ali já pela segunda década de vida, às vezes um pouquinho antes, começam a desenvolver cardiomiopatia dilatada. Então, devido a complicações cardiorrespiratórias, esses pacientes vêm a óbito entre os 20 e 30 anos de idade. Então, ela é uma doença bastante agressiva e que ela é uma doença que, infelizmente, ela não tem cura. Então, existem alguns tratamentos, né, que tentam retardar a progressão da doença e diminuir o sintoma, mas, infelizmente, até o momento, não existe cura para essa desordem. Então, a distrofia muscular de Duchenne é uma doença monogênica recessiva, tá, ligada ao cromossomo X, que é causada por mutações no gene da distrofina, o qual codifica a proteína distrofina. Então, o gene da distrofina, ele é tido como o maior gene do corpo humano. Então, ele contém aí cerca de 2,5 milhões de pares de base. Então, ele é realmente gigante, ele é enorme. Existem 79 exons, né, que precisam ser colocados perfeitamente, precisam ser perfeitamente alinhados, certo? Né, para que a proteína distrofina, então, consiga ser formada. Bom, então aqui nessa imagem a gente consegue ter um pouquinho, consegue ver um pouquinho mais em detalhe sobre essa questão que eu acabei de falar, de que os exons precisam ser colocados de forma bem alinhada, né? Porque cada um deles tem um formato característico e precisa encaixar um no outro. Então, uma das características das mutações que acontecem na distrofia muscular de Duchenne é que elas são mutações que a gente chama que seriam out of frame, que elas acabam bagunçando o quadro de leitura. Então, aqui vamos só pegar como exemplo se acontece uma mutação aqui no exon 7, uma deleção, por exemplo. Tá? Então, percebam que o exon 8, ele não consegue mais, se o exon 7 não está presente, ele não consegue encaixar mais no exon 6, porque o formato deles, né, não bate. E por conta disso, o restante da proteína, ela não consegue ser mais formada. Então, esse tipo de mutação que a gente chama out of frame, ela bagunça esse quadro de leitura. E aí você tem uma condição onde esses pacientes, então, por conta dessa mutação que aconteceu no gene da distrofina, não vão produzir a proteína distrofina. Tá? Então, eu falei para vocês o quão grave e severa é essa doença que acaba até levando à morte dos pacientes e que, então, nessa doença, eles não têm a produção de distrofina. Mas vamos entender um pouco melhor qual que é o papel da distrofina no músculo, né? E por que é tão, digamos assim, devastador as células musculares não terem distrofina, né? Então, para que a gente possa entender um pouco melhor isso, vamos olhar de forma um pouquinho mais aprofundada, vamos assim dizer, na estrutura da célula muscular, né? Então, abaixo, né, da membrana de todas as células musculares do nosso corpo está presente a proteína distrofina, né, esquematizada aqui. E, essencialmente, o que essa proteína faz, ela estabiliza a célula, as fibras musculares. Tá? Então, vamos entender um pouquinho melhor como que isso acontece. Então, aqui a gente tem, né, de forma esquemática, representativa, né, a proteína distrofina e os domínios que estão presentes
nessa proteína. Então, ela é composta por 4 principais domínios, tá? O domínio N-terminal, que aqui está representado em amarelo, que permite com que a proteína distrofina, que, né, vou tentar usar o pointer aqui para ficar mais fácil para guiar, o domínio N-terminal faz com que a proteína distrofina consiga se ligar ao filamento de actina, então consiga se conectar com o citoesqueleto. Aqui, coloridinho, nós temos o que a gente chama de domínio ROD, que ele é formado por 24 repetições do tipo espectrina. E tem até uma parte, uma região desse domínio ROD que também permite com que a distrofina, como vocês podem perceber aqui, se ligue ao filamento de actina. O outro domínio é o domínio que a gente chama que é o domínio rico em cisteína, aqui representado em verdinho. E esse domínio se liga a uma proteína que está na membrana plasmática, que é a distroglicana. Né? Mais especificamente aqui, ela consegue se ligar com a beta-distroglicana, que por sua vez está conectada com a alfa-distroglicana, que se conecta com laminina, e aí você já tem uma conexão que já vai para a matriz extracelular também. Tá? E o último domínio, então, seria o domínio C-terminal, esse aqui em roxinho, que faz com que a proteína distrofina se ligue a essas proteínas aqui, sintrofina e distrobrevina. Então, aqui nessa imagem, a gente pode perceber que a distrofina, ela consegue, então, fazer essa ponte, né, vamos assim dizer, essa conexão entre, desde o citoesqueleto até a matriz extracelular. Então, ela funciona bem como uma âncora. Essa outra imagem aqui é uma imagem que eu gosto bastante, porque eu acho que ela traz para a gente, ela deixa um pouco mais real, né? Mostra não só a localização da proteína distrofina, agora aqui em laranja, evidente em laranja, mas também justamente essa conexão que ela está fazendo, né? De conectar desde o citoesqueleto até conectar com a matriz extracelular. Bom, então se a gente pensar, né, no nosso coração, por exemplo, batendo, né, uma vez por segundo durante toda a nossa vida inteira, isso representa muito estresse, né, para as células cardíacas. Se a gente pensar também no nosso músculo esquelético, então quando a gente pensa em músculo esquelético, sempre vem à nossa cabeça meio automático movimento, pelo menos na minha, eu já associo. Então se a gente pensar, né, no nosso músculo esquelético trabalhando para que a gente possa correr, caminhar, subir escada. Então, isso representa, novamente, muita tensão, muita pressão, muito estresse nas células musculares. Então, uma analogia que eu gosto de fazer com a proteína distrofina, para a gente entender bem o seu papel, a sua função, é imaginar ela como um amortecedor para as nossas células musculares, porque ela justamente, né, pela localização dela e por ela estar realmente fazendo esse papel, como eu mostrei ali anteriormente, de ponte, ela está ali para o que deve no sentido de aguentando essa pressão, esse estresse que está acontecendo. Então, ela mantém a estabilidade da célula muscular, ela mantém a integridade. Então, se a distrofina não está presente, a fibra muscular ela começa a desintegrar, ela começa a degenerar. E isso, então, é o que causa a distrofia muscular de Duchenne. Bom, então, como eu mencionei para vocês anteriormente, não existe cura, né, para esse tipo de doença. Né? Então, o que existe hoje são diversas estratégias terapêuticas que vêm sendo desenvolvidas na tentativa, então, de restaurar a deficiência na produção dessa proteína. Então, entre essas alternativas, a gente tem edição gênica, e aí, hoje em dia, né, nos últimos anos, e até tem trabalhos muito interessantes com isso e que estão até caminhando aí para ensaio clínico, mas usando então a tecnologia de CRISPR, né, para fazer essa edição gênica e tentar então corrigir esse defeito. Temos a terapia gênica, temos terapia celular, outras ferramentas, né, exon skipping, enfim, tem algumas estratégias terapêuticas, mas muitas dessas estratégias elas levam à formação do que a gente chama desses fragmentos truncados, ou, né, elas são bem conhecidas como as micro e mini distrofinas. Uma dessas estratégias, né, que tem se mostrado até uma das estratégias mais promissoras para o tratamento da doença, é a terapia gênica, então, com vetores virais carregando esses fragmentos truncados, essas mini e microdistrofinas. No entanto, quando a gente pensa na utilização da terapia gênica para tratar
Duchenne, a gente se esbarra com alguns desafios. E um desses desafios é o fato de que o vetor viral, então, vamos pegar como exemplo o adenovírus associado, que acaba sendo, né, que está sendo o mais utilizado, ele tem uma capacidade, ele tem um limite de capacidade de armazenamento, que gira em torno aí de 5 kb. E, como eu falei anteriormente, o gene da distrofina ele é considerado o maior gene do corpo humano. Então, o cDNA dele tem aí cerca de 14 kb. Então, não tem como, né? Não dá para colocar toda a informação no vetor viral, né? Então, por conta disso, vem sendo, então, desenvolvidos essas distrofinas que eu comentei anteriormente, essas mini e microdistrofinas, aqui coloquei alguns exemplos, na tentativa, então, de nós obtermos essas mini distrofinas que sejam, então, compatíveis com esses vetores virais. Então, como a proteína distrofina, ela é super grande, então, algumas partes dela a gente vai ter que remover para que a gente consiga, né, obter uma distrofina aí truncada, mas que ainda seja parcialmente funcional e que consiga, então, caber, né, no vetor viral. Mas essa estratégia, essa ideia de produzir essas microdistrofinas, né, ela veio e ela tem muito, vamos assim dizer, entusiasmo, não apenas pelo fato de, temos que encontrar uma forma de fazer com que caiba no vetor viral, mas ela é muito embasada pelo fato de nós conhecermos que existe, né, em humanos essas micro e mini distrofinas. Então, essas micro e mini distrofinas, elas estão presentes num outro tipo de distrofia muscular que a gente chama de distrofia muscular de Becker. Aí aqui eu vou fazer, então, um paralelo entre esses dois tipos de distrofias musculares, porque as duas são causadas por mutações no gene da distrofina. Então, aqui eu coloquei esquematizado, né, a proteína distrofina com todos os seus elementos, com todos os seus domínios. O que acontece na distrofia muscular de Becker e o que a gente hoje em dia já sabe, e a gente sabe por causa dessa outra doença, desses outros pacientes, é que, sobretudo, elementos desse ROD domain, que eu comentei com vocês anteriormente, nem todos esses elementos são essencialmente funcionais, né? E a gente sabe dessa informação justamente porque existem em pacientes que têm a distrofia muscular de Becker mini e microdistrofinas que nada mais são do que distrofinas truncadas, mas que não contêm partes da distrofina, certo? E aí essa doença, essa distrofia muscular de Becker, ela é uma doença que ela também afeta, né, o músculo esquelético, mas ela é uma doença muito mais branda. Então, normalmente os pacientes têm um tempo de vida maior, então eles conseguem viver até os seus 60, 70 anos, e ela tem consequências muito mais brandas. Os problemas musculares são muito menores, né? Então, eu vou voltar aqui um pouquinho até no que eu tinha comentado anteriormente sobre o tipo até de mutação que acontece na distrofia muscular de Duchenne, daí vou fazer um paralelo com o que acontece na de Becker. Então, na de Becker, o que acontece, né? Vamos aqui pegar como exemplo de novo uma deleção que aconteceu aqui no exon 48. Percebam que o exon 49, né, pelo formato dele, é um formato que ele consegue encaixar no exon 47. Então, mesmo o exon 48 não estando presente, o restante da proteína vai conseguir ser formada. Então, é um tipo de deleção que ela não bagunça, vamos assim dizer, o quadro de leitura, né, o que a gente chama de, né, de mutações in frame. Diferente da distrofia muscular de Duchenne, como eu mostrei para vocês anteriormente, que aqui está mostrando como exemplo a deleção do exon 46, o formato aqui do 47 não encaixa no 45 e aí eu tenho uma parada na produção e o restante da proteína não consegue ser formada. Então, eu tenho uma condição na Duchenne onde não tem distrofina e na Becker, mesmo que algumas partes estarão faltando, ainda assim eu consigo produzir uma proteína que vai ser parcialmente funcional. Então, tem sido proposto que, se a gente conseguir converter um paciente que tem distrofia muscular de Duchenne em uma condição de distrofia muscular de Becker, isso já seria digno, né, digamos assim, já seria
possível para a gente, então, caminhar para um ensaio clínico. E é por isso que existe muito expectativa e entusiasmo, então, de usarmos a terapia gênica contendo essas microdistrofinas para tratar do Duchenne. Então, é para esse caminho que as pesquisas elas estão caminhando, tá? Então, sabendo, né, dessa possibilidade, então, de usar essas microdistrofinas, aqui eu coloquei essa tabela para mostrar para vocês que hoje em dia tem mais de 30 diferentes tipos de mini e microdistrofinas que vão ser desenvolvidas. Então, como a distrofina é uma proteína muito grande, você tem vários elementos aí que você pode remover para tentar, ainda assim, formar uma proteína que apresente algum tipo de função. Então, eu coloquei só a parte da tabela, porque a tabela era muito grande e vocês não conseguiriam, ficaria tudo muito pequenininho, mas aqui em cima está mostrando que essa tabela mostra esses mais de 30 tipos de microdistrofinas desde 97 até 2017. E elas têm estruturas assim diferentes, tem partes delas que estão assim faltando e que uma é diferente da outra, justamente na tentativa de encontrar os candidatos ideais, tá? Então, sabendo disso, muitos ensaios pré-clínicos, né, em modelos animais, modelo de camundongo, tem um outro modelo que é muito usado também, que é o modelo canino, que é usando o Golden Retriever. Então, muitos ensaios pré-clínicos foram, né, realizados na tentativa de ver realmente se essas microdistrofinas são funcionais, se elas têm efeito benéfico. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que foi um trabalho publicado pelo nosso grupo alguns anos atrás, onde eles investigaram, né, o efeito dessa microdistrofina aqui. Então, ela é uma microdistrofina que ela tá ausente nela, digamos assim, uma grande parte daquele domínio ROD, que eu, né, mostrei para vocês, e o domínio C-terminal aqui está completamente ausente. Então, eles buscaram avaliar aqui a eficiência, né, do tratamento com essa microdistrofina, usando então a terapia gênica e aqui usando então o modelo de camundongo, que é o modelo MGX, que é o modelo bastante usado aí para estudar a distrofia muscular de Duchenne. Então aqui eles, né, mostram a expressão dessa microdistrofina no coração. Nesse trabalho aqui, especificamente, o objetivo deles, ele foi bem focado para ver se essa microdistrofina ela tinha possuía um efeito benéfico em restaurar a função cardíaca. Porque, como eu comentei com vocês no início da apresentação, a distrofia muscular de Duchenne, ela afeta o músculo esquelético, mas também ela acaba afetando o músculo cardíaco. E são essas complicações cardíacas que, em grande parte das vezes, levam à morte dos pacientes. Então, é importante a gente entender se essa microdistrofina não apenas vai trazer, digamos assim, né, algum efeito benéfico para o músculo esquelético, mas também que ela vai conseguir trazer benefício para o coração. Então, nesse trabalho aqui do nosso grupo, foi focado apenas em coração. Então, aqui eles mostram que depois da aplicação do tratamento da transferência, foi uma única aplicação sistêmica, né, do vetor viral contendo a microdistrofina. Então, a autoexpressão 10 semanas depois do transplante. Aqui só está mostrando, né, esses quadrados aqui, tá, de forma ampliada para mostrar, então, a expressão e localização dessas microdistrofinas numa localização correta. E, então, eles avaliaram aqui no A e no B, mostrando que eles fizeram uma avaliação tanto numa condição basal, então no camundongo distrófico, tratado aqui em verdinho, está mostrando o que recebeu tratamento com a microdistrofina, que pôde se restaurar a geometria, né, ventricular após o tratamento, é o que está mostrando aqui. E aqui nesse painel de baixo, eles fizeram uma condição onde eles induziram um estresse cardíaco, então eles utilizaram uma droga, a dopobutamina, para induzir o estresse cardíaco. E eles viram, então, que os animais que receberam tratamento e que com a microdistrofina puderam, né, tiveram aí uma restauração na função cardíaca, né? Então, mostraram um efeito benéfico aqui. Mas, como eu falei anteriormente, diversos trabalhos em modelo animal foram vendo os mais variados tipos, né, de microdistrofinas aí que estavam sendo produzidos. E eles, né, mostraram efeitos muito positivos dessas microdistrofinas. Tanto é que hoje
nós temos 3 ensaios clínicos aprovados usando 3 diferentes tipos de microdistrofinas. Então, em dezembro de 2017, foram aprovados 2 ensaios clínicos aqui nos Estados Unidos, e no começo de 2018 foi aprovado o terceiro. E tem um outro agora aprovado na Europa. Mas, né, devido a esses resultados bons que tivemos nos modelos animais, então isso levou, né, permitiu que a gente avançasse aí para o ensaio clínico. Então, tanto os ensaios pré-clínicos quanto os ensaios clínicos, eles nos trouxeram informações muito importantes e valiosas com relação à eficiência da microdistrofina, com relação à sua função, certo? Porém, né, eles não avaliaram, né, e é um nicho, digamos assim, do campo que ainda permanece pouco entendido, como que é a estabilidade e a meia-vida desses fragmentos, que agora a gente já está, né, testando em paciente, vislumbrando que vire realmente um tratamento para a doença. Então, como vocês podem perceber aqui a gente tem a distrofina com todos os seus domínios, e as microdistrofinas, elas são fragmentos muito menores e várias partes estão faltando. Então, será que o fato de eu estar removendo, né, esses elementos, isso vai ter algum efeito, né, na estabilidade, na meia-vida, né, desse fragmento? Então, isso é algo que está muito pouco compreendido. Então, existem alguns estudos in vitro que já têm nos fornecido algumas pistas, né, de que essas microdistrofinas, elas apresentam uma estabilidade que ela é bem reduzida, que ela é menor quando comparada com a distrofina intacta. Mas a bem da verdade é que não existe ainda, né, não existe nenhum estudo in vivo que esteja investigando isso, né? E quando a gente então começa a ver, investigar sobre as microdistrofinas, também é importante que a gente tenha como referência como que é a meia-vida e a estabilidade da distrofina intacta, né? Então, esses estudos in vitro são valiosos e estão nos fornecendo pistas importantes, mas a gente ainda não sabe se a gente pode traduzir de forma fiel esses resultados que a gente está vendo nos modelos in vitro para o modelo in vivo fisiologicamente mais relevante. Então, como eu falei antes, não tem até o momento nenhum trabalho in vivo que investigue a estabilidade, meia-vida dessas microdistrofinas. E quando a gente pensa na distrofina, que é importante a gente ter essa referência, ainda não tem nenhum trabalho assim concreto e definitivo que investigue isso. Então, aqui eu trouxe 2 dos únicos trabalhos que você consegue achar na literatura e que são os trabalhos que são frequentemente citados, né, quando você quer dar alguma informação, alguma referência sobre a estabilidade da distrofina. Tá? Esse trabalho aqui é um trabalho que agora já tem 20 anos, esse daqui já tem uns 15 anos, então são trabalhos antigos, mas que eles fornecem evidências de que a distrofina seria uma proteína bastante estável e com uma meia-vida longa, aí de 5, 6 meses, tá? Então, se a gente partir desse princípio, né, de que a distrofina tem uma meia-vida longa e que as microdistrofinas têm uma meia-vida curta, né, essa informação, esse conhecimento, ele tem uma implicação bastante relevante quando a gente pensa, então, nos ensaios clínicos. Então, isso vai ter uma implicação no regime de doses que eu vou aplicar, na frequência de doses que eu vou aplicar e até mesmo na eficiência que essa distrofina truncada vai apresentar no paciente. Então, por isso que é muito importante que a gente obtenha um maior conhecimento, tenha mais insights sobre essa questão, né? Então, existe um gap aí nesse nicho científico, e nesse gap, né, sabendo que a gente não tem muita informação sobre isso, que o nosso laboratório, então, ele pretende obter maiores informações e pretende investigar em modelos in vivo a estabilidade e a meia-vida da distrofina e desses fragmentos truncados, e fazer um estudo, onde a gente tem um estudo, né, de estrutura-função,
porque a partir do momento, então, né, se isso for verdade, a partir do momento que eu tenho uma microdistrofina que tem uma estabilidade reduzida e sabendo que eu estou eliminando, removendo alguns elementos, tentar entender essa relação desses elementos com essa instabilidade. Então, né, o que acontece, por que se eu removo, por exemplo, um domínio ali N-terminal, por que eu vou ter uma microdistrofina que vai ser mais instável do que uma onde esse domínio está intacto? Então, é esse tipo de estudo, de análise que a gente quer buscar, a gente quer ter mais insights sobre isso. Então, a minha apresentação, ela vai estar, boa parte dela vai estar focada, vou mostrar para vocês alguns resultados que nós obtivemos na investigação da meia-vida da distrofina intacta. Então, é importante que a gente tenha essa informação, que isso vai ser a nossa referência para depois, quando a gente realmente for investigar essas microdistrofinas terapêuticas, e que hoje estão aí em ensaios clínicos. Então, né, qual foi a estratégia que a gente utilizou para investigar a meia-vida da distrofina no modelo in vivo? Então, a gente usou o sistema, né, CRELOX, para a gente, então, induzir a excisão, a remoção do gene da distrofina. Então, como que a gente fez? Então, foi desenvolvido um camundongo contendo, então, o gene da distrofina, flanqueado por LOX P-sites. Então, aqui está pequenininho, talvez não dê para enxergar muito bem, mas esses LOX P-sites foram colocados aqui no começo, aqui entre o exon 2 e o exon 79, para induzir a deleção deste fragmento aqui. Então, é um fragmento, né, aí de 2 megabase. Então, algo muito assim grande que a gente teve, digamos assim, foi ousado, né? A gente querer assim deletar um fragmento tão grande, mas na época foi a estratégia que a gente adotou. Então, o desenvolvimento desses camundongos foi feito pelo Kevin Campbell, que é pesquisador da Universidade de Iowa. Então, foram desenvolvidos lá e foram enviados para a gente. E a gente, então, cruzou esses camundongos, onde o gene da distrofina estava flanqueado, então, né, por esses LOX P-site, com camundongos contendo, então, um transgene da CRE, né, da CRE recombinase. E aí a gente teve dois modelos, né, diferentes, um deles onde a CRE, ela estava sob o controle do promotor aqui, alpha-myosin heavy chain, então, para ser específico para que a CRE atuasse, né, específico para que a deleção acontecesse no coração, então para a gente conseguir ter esse controle e direcionar então aonde que a gente queria que essa deleção acontecesse, e um outro modelo onde a CRE estava sob o controle do promotor HSA, né, que é o Human Skeletal Actin Promoter. Então, para que a gente induzisse a deleção do gene no músculo esquelético. Então, a gente fez esse cruzamento, obteve os camundongos, né? E aqueles camundongos, então, a gente fez o tratamento com tamoxifeno para que, então, a gente conseguisse induzir a ativação da CRE. Então, a CRE, ela, na sua forma inativa, ela é citoplasmática, mas quando a gente faz, então, a administração do tamoxifeno, ele induz, né, a translocação da CRE, do citoplasma, ela vai para o núcleo e lá, então, ela consegue reconhecer essas sequências e induzir a deleção, a excisão, no nosso caso aqui, do gene da distrofina, que é o nosso gene de interesse. Então, a estratégia foi induzir a deleção do gene da distrofina para que depois, tempos depois, e a gente teve aí um time frame, onde a gente foi investigar a expressão da proteína. Então, uma vez que eu não tenho mais o gene, vamos ver, então, o quão estável é essa proteína. 1 mês, 3 meses, 6 meses depois que eu não tenho mais o gene. Então, essa foi a estratégia, né, adotada. Então, na tentativa, então, de a gente conseguir uma eficiência, né, boa para a deleção do gene da distrofina, a gente testou alguns protocolos, tá? Então, desde uma única aplicação de tamoxifeno na dose de 40 miligramas por quilo, até protocolos onde a gente não só aumentou a dose, como vocês podem ver aqui, então 40, 80, 160, mas também aumentamos a frequência de administração.
Então, normalmente, para você conseguir uma eficiência de recombinação melhor, né, você aumenta a frequência de administração, né, de tamoxifeno. Então, foi o que a gente fez. A gente testou esses 4 protocolos diferentes. Tá? Então, a gente avaliou a eficiência de excisão da distrofina, então a gente usou o RNA mensageiro, então como medida, né, como forma para avaliar a eficiência de excisão do gene. Então aqui nesse primeiro gráfico está mostrando esse primeiro protocolo que a gente usou, que foi uma única dose de 40 miligramas, e como vocês podem ver, a gente não teve, né, eficiência nenhuma, assim, né, não deu nada significativo, né, não conseguimos induzir. Quando a gente aumentou a frequência, mantemos a dose, né, mantivemos a dose, aumentamos a frequência, novamente, né, não tivemos um bom resultado. Quando nós aumentamos a dose aí para 80 miligramas por quilo, a gente conseguiu, né, observar uma diferença significativa aqui no quadríceps. Ainda assim percebam que a gente não foi uma deleção de 100%, porém, né, não foi significativo que no diafragma e no coração. Tá? Então, aqui estou comparando o não transgênico com o transgênico. Quando a gente aumentou para 160, então já é um protocolo assim bem agressivo, né? A gente observou uma diferença significativa, né, nos níveis de RNA mensageiro entre o não transgênico e o intransgênico em todos os tecidos que nós avaliamos. Então, aqui coração, diafragma, quadríceps e TA, que é o tibialis anterior, que é aquele músculo que a gente tem na nossa panturrilha, na parte externa, né? Então, a gente observou uma diferença significativa, porém, como vocês podem ver, mesmo usando um protocolo mais assim agressivo, a gente não conseguiu uma deleção aí de 100%, a gente não conseguiu uma eficiência de 100%. Mas a gente, digamos assim, esse foi o nosso limite, né? Foi o limite que a gente conseguiu ir, porque o tamoxifeno, a gente tem que ter cuidado com ele, porque ele é citotóxico, né? Ele tem alguns efeitos adversos aí, e nessa dose a gente já estava observando também uma mortalidade dos animais consideráveis, então a gente não podia, né, fazer um protocolo muito mais agressivo. Então a gente, digamos assim, puxou até onde deu, e essa foi a eficiência máxima, né, que a gente conseguiu. Mas como a gente estava usando um protocolo agressivo e sabendo já, né, a literatura traz alguns artigos que mostram, né, que o tamoxifeno não apenas tem esse efeito citotóxico, mas que ele pode sim ter um efeito adverso aí até de regular a expressão gênica. Então a gente incluiu, né, no nosso experimento um grupo, né, wild type, onde a gente não tratou com tamoxifeno e a gente comparou os níveis de expressão. E aí aqui eu, né, chamo mais atenção para esse dado. Então, assim, para nossa surpresa, né, a gente viu aí uma diferença significativa, como vocês podem ver aqui, entre o grupo que não recebeu tratamento com tamoxifeno, com o grupo que recebeu o tratamento, mas é um grupo não transgênico, ou seja, ele não tem o transgênio da CRI. Então, quando a gente, né, coloca o tamoxifeno, não vai induzir recombinação nenhuma. Então, né, os níveis aqui deveriam estar muito semelhantes, muito próximos, e a gente não observou isso. Então, a gente observou um efeito adverso do tamoxifeno que era independente até da CRI, né? Então, isso foi, assim, chamou muito a nossa atenção, foi uma surpresa, né, verificar que isso estava acontecendo. Então, né, eu mostrei para vocês ali anteriormente, né, e aqui é o mesmo gráfico, agora só estou chamando a atenção para essa parte aqui. Então, a gente não, mesmo com um protocolo agressivo, a gente não conseguiu aqui uma eficiência de 100%, tá, na excisão do gene da distrofina, e ainda observamos esse efeito adverso, né, um off-target effect, do tamoxifeno, tá? Então, com isso, a gente, mesmo, né, são resultados negativos, mas a gente achou muito importante comunicar esses efeitos, né? Então, eu queria só voltar aqui, chamar a atenção. Então, como a gente viu esse efeito,
em cima aí, que era independente do tamoxifeno, a gente então buscou calcular o que seria a excisão real, né, do gene da distrofina. Então, desconsiderando esse efeito aqui, né, de regular que a gente viu que estava regulando, né, de forma negativa, fazendo um down regulation aqui da expressão do gene da distrofina. Então, desconsiderando esse efeito, realmente o que é uma deleção autêntica e real, ela, embora aqui, né, tenha sido significativo, mas ela é baixa, em torno de 25%, 35% aqui, dependendo do tecido. Tá? Então, como eu estava falando anteriormente, embora a gente tenha visto isso, não, a gente não tenha conseguido uma eficiência de 100%, e essa questão da gente ter visto esse efeito adverso do tamoxifeno, a gente achou muito importante comunicar isso para o meio científico, até porque o sistema, né, Crelox, o uso de tamoxifeno, ele é usado aí, né, ao redor do mundo, ele é amplamente usado. Então, isso traz, digamos, um alerta, né, até dos controles apropriados que é importante você ter na sua condição experimental, porque quando a gente não tinha incluído esse grupo aqui sem tratamento do tamoxifeno, a gente tinha, lógico, né, já tinha observado que a gente não tinha tido uma deleção de 100%, porém, quando você faz uma análise onde você normaliza usando esse não transgênico aqui, a gente tinha obtido um outro número. E quando a gente incluiu esse controle, que a gente viu que não era bem assim, os nossos dados mudaram. Então, assim, é importante que você tenha controles apropriados, sobretudo se você está usando um protocolo aí com tamoxifeno um pouco agressivo, como era o nosso caso. Então, a gente achou importante comunicar isso, e como eu falei para vocês até anteriormente, você vai na literatura, você praticamente não encontra trabalho que está investigando a meia-vida e estabilidade da distrofina. Então, a gente submeteu esse artigo, que até foi aceito no mês passado, e ontem até a gente recebeu a confirmação que ele vai ser oficialmente publicado na sexta-feira, com essa ideia de comunicar mesmo para, enfim, para a comunidade científica os desafios e as dificuldades mesmo que a gente teve, né, tentando então induzir a deleção do gene da distrofina para tentar, né, ganhar mais insights sobre a questão da estabilidade meia-vida. Então, eu vou, né, continuar comentando um pouquinho mais sobre os resultados que a gente obteve. Aqui, então, como a gente observou esse efeito adverso do tamoxifeno em regular, né, em não regular a transcrição do gene da distrofina, a gente avaliou, né, esse efeito em tempos mais tardios. Então, aqui 90, 180 dias após o tratamento com tamoxifeno. Então, como vocês podem perceber aqui, em 90 dias eu ainda tenho um efeito adverso do tamoxifeno. Porém, com 180 dias, esse efeito ele já não está mais presente. Então, né, demonstrando aí que a gente tem um efeito, mas que ele é um efeito, né, transiente. Então, está sendo, digamos assim, diluído com o tempo. Quando a gente avaliou o músculo, tecidos do músculo esquelético, a gente observou o mesmo efeito. Então, quando a gente avaliou 90 dias após o tratamento com tamoxifeno, a gente observou que já não foi verificado mais uma diferença significativa entre os animais que não receberam tamoxifeno com aqueles não transgênicos que receberam o tamoxifeno. Então, mostrando, no caso aqui do músculo esquelético, a gente tem um outro fator diferente no tecido cardíaco, que o músculo esquelético ele é mais dinâmico, e a gente tem, então, uma repopulação, um repovoamento acontecendo com o tempo. Então, novas fibras vão sendo geradas, e fibras essas que vão ter o gene da distrofina intacto. Então, isso, com o tempo, vai diluindo aquela minha população inicialmente ali que tinha o gene excisado. Então, isso aqui também mostra que essa repopulação ela estava acontecendo e, né, por conta disso, pelo músculo esquelético ser mais dinâmico e ter este fator a mais, coisa que no coração, por a taxa de regeneração ser muito baixa, né, o número é muito baixo de novas células cardíacas sendo formadas, a gente, então, não fez uma análise mais longa, como a gente fez no coração aqui, que a gente avaliou até 180 dias. Então, a gente parou em 90 porque, né, não fazia sentido a gente continuar, porque a gente só ia ver,
né, esse número, né, o RNA mensageiro aumentando aqui, se igualando cada vez mais com o nosso wild type. Então, isso mostra que, beleza, a gente viu um efeito, né, do tamoxifeno irregular, de forma negativa, a transcrição gênica, mas foi um efeito transitório, que ele foi, né, como assim dizer, né, uma clearance ali com o passar do tempo. Bom, um outro aspecto que a gente avaliou, né, considerando que a gente usou um protocolo aí agressivo, foi verificar se há algum possível dano, né, a nível histológico por conta, então, desse protocolo, né, de tamoxifeno que nós estávamos utilizando. Então, a gente fez uma marcação com hematoxilina e eosina, né, e nós avaliamos, então, o coração, e aqui, como exemplo do músculo esquelético, o quadríceps, para ver se a gente encontrava alguma potencial alteração, né? E a gente não encontrou nenhuma alteração histológica, né? Seja no coração 90 dias ou 180 dias após o tratamento, nem no grupo transgênico, nem no grupo não transgênico, tá? E também não encontramos nenhuma alteração histológica no músculo esquelético 90 dias após o tratamento. Bom, então, se a gente, assim, voltando para o objetivo inicial, porque a gente, né, ao longo desse trabalho aqui, então, como eu falei anteriormente, o nosso foco é a gente investigar e ver a questão da estabilidade meia-vida da proteína distrofina. Mas como a gente teve esse efeito do tamoxifeno, que foi algo assim surpresa, que a gente decidiu, né, investigar um pouquinho mais, então até agora eu estava focando nisso, mas vamos só voltar que a gente tinha, né, esse objetivo de investigar a meia-vida. Então, aqui, o que eu estou mostrando para vocês foi o que a gente, né, depois da indução da excisão, né, gênica, ainda que a gente não tenha tido, né, uma eficiência de 100%, a gente avaliou a expressão da distrofina 90 e 180 dias. Né? Então, aqui eu estou mostrando os dados que a gente tem no coração, e mesmo com, embora baixo, mas mesmo com uma diminuição, né, significativa, né, mesmo tendo uma excisão significativa do gene da distrofina, quando a gente olha, né, a nível de proteína, a gente não vê nenhuma diferença significativa entre o não transgênico e o transgênico. Quando a gente avalia, né, quando a gente avaliou a expressão da proteína em músculo esquelético, também a gente não viu, né, nenhuma diferença significativa aqui a nível proteico, embora a gente tenha conseguido ver, né, ainda que baixo, uma eficiência né, significativa de deleção do gene, mas a nível proteico a gente não conseguiu verificar nenhuma diferença. E por fim, a gente fez uma avaliação da função cardíaca nesses modelos animais, uma vez que já se sabe que o tamoxifeno, ele pode, né, ser citotóxico e ele pode ser cardiotóxico, né? Sobretudo se você utiliza doses, né, aí muito elevadas do tamoxifeno. Então, como um controle, né, para a gente verificar isso, a gente fez uma avaliação da função cardíaca por ecocardiograma nos nossos dois modelos. Então, aquele modelo onde eu tinha lá a minha creme, né, sobre o controle do promotor de alpha-myosin heavy chain, e no outro onde era o controle, né, sobre o promotor de músculo esquelético. Então, a gente avaliou aqui 5 dias após o tratamento com tamoxifeno, e a gente observou uma diminuição, né, na fração de ejeção do ventrículo esquerdo nos dois modelos animais, certo? Porém, quando nós avaliamos 90 e 180 dias no coração, ou 90 dias no músculo esquelético, a gente né, observou, então, que essa função cardíaca, né, essa deficiência, ela foi restaurada. Então, mostrando que o tamoxifeno teve, sim, um efeito na função cardíaca, mas ele foi um efeito transitório, né, o que está de acordo, então, com os trabalhos na literatura que mostram que sim, que o tamoxifeno ele possui esse efeito cardiotóxico, sobretudo ele vai sendo maior conforme a dose que eu dou, né? Quanto maior a dose, maior vai sendo esse efeito, mas que ele
ele é transitório, que normalmente aí cerca de 3 semanas a 1 mês após, né, o tratamento, né, você tem aí, digamos assim, uma diluição, uma diminuição e você, né, restaura os níveis. Então, só para, como principais conclusões, né, dessa primeira parte da apresentação, então, a gente verificou que, apesar, né, dos refinamentos nos protocolos, nos diferentes protocolos que a gente testou, né, a maior, né, quantidade, digamos assim, né, a maior eficiência de excisão do gene da distrofina que a gente conseguiu foi aí em torno de 25% a 35%, tá? Apesar de a gente ter visto uma evidência na excisão do gene da distrofina, não verificamos nenhuma diferença, nenhuma diminuição significativa a níveis proteicos, seja no coração ou no músculo esquelético, e esse trabalho, ele traz, né, muito à tona e mostra os desafios e as dificuldades de você tentar induzir a deleção de um gene, né, tão grande como o que nós tentamos, que foi ali o gene da distrofina, né, e usando até a estratégia que a gente utilizou. Então, mostra desafios dessa parte e também até esses efeitos adversos, né, do tamoxifeno. Então, esse trabalho, ele trouxe muitos aprendizados para a gente. Então, a gente tem, assim, clareza que a estratégia que a gente utilizou, né, então aqui eu coloquei para a gente, né, lembrar, que foi essa de tentar deletar esse fragmento aqui de 2 megabase, foi uma estratégia um tanto quanto ousada também, porque é um fragmento muito grande. Então, não só isso, mas muito provavelmente a nossa ineficiência, quando a gente não ter conseguido uma eficiência tão boa assim para deletar o gene da distrofina, foi porque o fragmento que a gente estava querendo deletar é um fragmento muito grande. Então, né, a gente já se sabe, né, diversos trabalhos aí tem mostrado que quanto maior é esse fragmento de DNA que está entre, né, os locos pissais, quanto maior for ele, menor é a tua eficiência de recombinação. Então, a gente foi, né, um pouco ousado e a nossa estratégia, né, hoje a gente tem consciência disso, ela não foi, assim, talvez a mais adequada. Mas a gente, né, não desiste e a gente ainda tem esse interesse muito grande de ter, né, de saber mais sobre essa questão da meia-vida e estabilidade da distrofina. Então, para a gente contornar, né, todos esses desafios que a gente teve, a nova estratégia, então, vai ser usar um modelo animal, onde a gente vai, então, estar trabalhando aqui com o cDNA, que, né, tem um tamanho muito menor do que o que a gente inicialmente tentou, que tinha tudo, né, intron, exon, estava tudo lá. Então, esses modelos animais a gente já desenvolveu, eu já estou com eles em laboratório, eles já estão até, já consegui fazer o cruzamento deles, né, com os camundongos contendo já a CRE, e agora eu já estou começando, então, a ter os camundongos, né, provenientes desse cruzamento, que são os camundongos que, de fato, eu uso, né, para o meu experimento, e já estou começando, então, a fazer tratamentos, induzir, né, a deleção desse gene fazendo tratamento com tamoxifeno. Então, a gente tem essas duas linhagens já no laboratório, e para essa, né, no quesito, no que diz respeito à investigação da estabilidade da distrofina intacta, né, é essa nova estratégia que a gente vai buscar e tomara que a gente consiga resultados melhores com ela. E então, voltando aqui, como eu falei para vocês lá no começo da apresentação, então essa é uma parte, né, um projeto que a gente tem. Mas em paralelo a esse, a gente tem, então, estudar a meia-vida dessas microdistrofinas terapêuticas. Então, agora eu vou comentar com vocês alguns resultados preliminares que a gente obteve nessa parte aqui. Então, esse aqui foi um trabalho publicado pelo nosso grupo alguns anos atrás, aonde, né, nós verificamos que esse fragmento truncado aqui, que nós chamamos de um fragmento C-terminal, porque ele, como vocês podem reparar aqui, ele contém uma parte do domínio ROD, esse domínio que é rico em cisteína, e o domínio C-terminal. Mas toda essa parte aqui, que seria daqui para cá, ele está faltando. Tá? Então, nesse trabalho aqui, que até foi um trabalho cujo contexto não era investigar a meia-vida
né, da distrofina, estabilidade, nada disso. Era um contexto, né, bem diferente, que era no contexto de uma doença que é causada por uma infecção viral, né, essa que é um enterovírus, ele cliva a distrofina, então aqui até está mostrando o local que essa protease cliva e produz esses 2 fragmentos de distrofina, e essa infecção viral, ela leva a cardiomiopatia. Então aqui era um contexto um pouco diferente, porém, como a gente tinha esses 2 modelos animais aqui que tinham fragmentos de distrofina, embora esses fragmentos aqui, só para deixar claro, não são fragmentos, não são microdistrofinas terapêuticas, tá? Então, até o momento, né, não foi estudado e nem, né, se pretende usar isso aqui como um fim terapêutico, mas era um modelo, né, de fragmento, de ter uma distrofina truncada que a gente tinha naquele momento. E, né, lá pelas tanto nos experimentos, a gente verificou, né, de forma até surpresa, que esse fragmento, então, C-terminal, ele possuiu, né, uma diminuição na expressão dessa proteína ao longo do tempo. Então, como vocês podem ver aqui no Western, e aqui também em vermelho, mostrando aqui uma diminuição, né, na expressão da proteína. E aqui, na época, a gente usou a mesma estratégia que eu comentei para vocês do experimento com a distrofina intacta, né, onde então a gente teve o modelo de camundongo, só que aqui nesse caso com esse transgene específico aqui, que é esse C-terminal, cruzamos ele com um modelo, né, com camundongo contendo a CRE, e aqui foi direcionado apenas para o coração, né? O foco aqui nesse caso foi o coração, mas assim, a estratégia, a ideia, digamos assim, ela foi a mesma do que eu acabei de mostrar para vocês. E a gente fez tratamento aqui com tamoxifeno, e nesse caso aqui, só para deixar claro, a gente conseguiu 100% de eficiência na deleção aqui desse fragmento C-terminal. E aí nós avaliamos, como aqui vocês podem ver, 3, 6, 9, 12, 15 dias após a deleção do gene, como que estava a expressão dessa proteína truncada aqui. A gente viu uma diminuição. Então, baseado nesses resultados, né, nós calculamos que a meia-vida nesse fragmento truncado, ela foi estimada de cerca de 3 a 4 dias. Então, um turnover super curto, super rápido. Então, quando a gente se deparou com esse resultado, ele acendeu assim um alerta, né? Digamos assim, para a gente, no sentido de que, mesmo isso aqui não sendo um fragmento terapêutico, tá? Mas é um fragmento truncado e que está perdendo, que não tem algumas partes da distrofina. E eu estou, né, mostrando aqui que ele tem uma meia-vida super curta. E só para relembrar, a distrofina, né, estima-se que ela tem uma meia-vida de cerca de 5 a 6 meses. Então, você tem uma diferença muito grande. Então, baseado nisso, né, a gente, então, hipotetizou que os fragmentos truncados de distrofina, né, sobretudo lá os fragmentos terapêuticos, eles teriam, então, uma meia-vida mais curta quando comparado com a distrofina intacta. E que essa instabilidade, ou essa meia-vida, né, mais curta, ela estaria muito relacionada com a falta desses domínios funcionais. Então, né, esse resultado deu, assim, né, deu o alerta e né, para a gente, bom, vamos então investigar realmente, né, pode ser aí né, um sinal indicativo de que realmente essas distrofinas truncadas, que nós até agora estamos usando em clinical trials, realmente elas têm uma meia-vida reduzida. Então, é importante a gente saber se isso realmente acontece, por que isso acontece, e começar a investigar mais. Então, e aí foi dando toda a ideia para esse projeto que a gente tem hoje em andamento no laboratório, que é investigar a meia-vida de microdistrofinas terapêuticas. Então, essa microdistrofina aqui, né, não sei se vocês vão lembrar, é exatamente a mesma microdistrofina que, quando eu mostrei para vocês aquele trabalho que foi publicado do nosso grupo lá em modelo animal, que eles estavam investigando no coração, é exatamente a mesma. E o bacana é que essa é exatamente a mesma construção de uma das
microdistrofinas, que hoje está em ensaio clínico. Então, é muito bacana que agora a gente está começando a ter os primeiros resultados que estão vindo do ensaio clínico. Então, é muito bacana poder estar trabalhando com exatamente a mesma construção que está lá no paciente, para a gente também conseguir ir cruzando, né, os resultados. Mas aqui o nosso intuito, o nosso objetivo é ir para o lado aí de meia-vida de estabilidade. Então, aqui, novamente, a gente usou a mesma estratégia, camundongo, contendo esse transgene aqui, que é o transgene dessa microdistrofina, cruzamos ele com camundongo, né, contendo o transgene da CRE. Nesse momento aqui, né, a nossa linhagem, o nosso camundongo da CRE, ele estava sob o controle do promotor de músculo esquelético, então, né, induzindo com que a deleção do gene aconteça, né, no músculo esquelético, então a gente consegue controlar isso. E aí a gente fez o tratamento com tamoxifeno. Nesse caso aqui, a gente fez um tratamento mais brando do que a gente fez lá com a distrofina intacta, e nós avaliamos, então, tanto a nível de RNA mensageiro como de proteína, 5, 10 e 30 dias após a indução da excisão, então, dessa microdistrofina. Então, aqui, né, o que a gente observou, então, novamente usamos o RNA mensageiro como uma forma de medir, de avaliar a eficiência de excisão. Então, aqui, nos diversos tecidos, né, musculares que nós avaliamos, então a gente viu uma eficiência agora, né, diferente do que a gente viu com a distrofina intacta, de 100%. E aqui, nos diferentes dias, 5, 10 e 30 dias após o tratamento, a gente conseguiu, então, uma excisão muito mais eficiente e conseguimos, então, né, fazer a deleção do gene da microdistrofina. E aí, então, nós avaliamos a expressão dessa proteína, né, 5, 10 e 30 dias após a indução da deleção do gene. E aí, aqui, como vocês podem perceber, a gente observa, né, uma diminuição na expressão da proteína, que ela né, enfim, tempo dependente. Então, né, à medida aqui que a gente foi avaliando para dias mais para frente, a gente vê uma queda aí nos tecidos que nós avaliamos. Mas esses são resultados ainda, né, preliminares que nós temos. A gente tem a ideia de avaliar tempos mais para frente, mas ao que tudo indica, está tendo uma redução na expressão dessa microdistrofina. Então, baseado aqui nesses nossos resultados, a gente estima, né, calcula aí, ainda preliminar, mas que essa microdistrofina tem uma meia-vida aí de 7, 8 dias. Então, é uma meia-vida assim, bem curta, quando comparada com a da distrofina intacta, que são aí 5, 6 meses. Então, a nossa ideia, e aí aqui eu deixo as perspectivas do nosso trabalho, é a gente avaliar essa microdistrofina que eu acabei de mostrar para vocês, que é uma que está em ensaio clínico, né? Não só apenas no músculo esquelético, como eu mostrei, mas também no coração. Então, a gente tem essa linhagem também. E esse outro tipo aqui de microdistrofina, que é uma microdistrofina terapêutica, também avaliar, né, a estabilidade e meia-vida dela, tanto em músculo esquelético como em músculo cardíaco. Essas duas microdistrofinas aqui, elas, digamos assim, elas têm estrutura diferente em termos, assim, dos elementos que estão faltando, né? E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a nossa ideia, e eu acho que é a pergunta que a gente mais, assim, quer, que é uma vez que a gente aqui já mostrou indícios, né, seja com esse dado preliminar que eu mostrei para vocês, que é uma microdistrofina terapêutica, seja até com aquela outra, aquele fragmento C-terminal, que embora não seja terapêutico, mas é uma distrofina truncada, e já mostrou para a gente o indício de que ela é pouco estável. O que a gente quer responder, né, uma vez que isso realmente for verdade, como que a gente, então, torna elas mais estáveis? Eu acho que essa é a grande pergunta, né, que, enfim, que a gente quer tentar resolver para que a gente possa criar uma terapia, então, mais eficiente. E a gente acredita que esses domínios da proteína distrofina, né, que agora a gente, né, que estão faltando nessas microdistrofinas, eles vão nos fornecer pistas, eles vão estar relacionados, né? A gente vai conseguir ter mais insights e entender melhor porque quando eu não tenho essa parte aqui, eu tenho uma proteína
estável, mais estável, porque quando eu não tenho essa parte aqui, ela fica menos estável. E aí, nesse sentido, a gente tem aqueles outros 2 modelos animais, onde a gente tem esse fragmento N-terminal, e aqui eu coloquei só para a gente lembrar. Então, se eu tenho essa parte aqui presente, isso faz com que a minha microdistrofina consiga ainda assim se ligar ao citoesqueleto. Porém, essa outra parte aqui que não está presente faz com que aquela parte que ancoraria ela no citoesqueleto está faltando. Então, ela fica, né, ela não consegue realizar aquela função tanto de âncora, de ponte lá do amortecedor muscular que eu falei para vocês. E a mesma coisa acontece nesse fragmento C-terminal aqui, que por eu ter esse fragmento, eu me conecto lá com a membrana plasmática do citoesqueleto, desculpa, com a matriz extracelular, mas não me conecto com o citoesqueleto. Então, esses 2 modelos animais que a gente tem, embora não sejam terapêuticos, eles vão nos ajudar a gente entender melhor essa relação, estrutura, função que a gente quer tanto entender. Então, eu já tenho essas linhagens no laboratório, essas aqui eu também já tenho, então aqui a gente tem 4, mas essas 2 são 6, mais as outras lá do cDNA que eu falei para vocês, da distrofina, 8. Então, eu já estou com 8 linhagens no laboratório, elas já estão todas agora, né, no seu devido background genético, já estão, né, com seus cruzamentos. Então, estou começando agora a ter os filhotes, né, os animais que realmente vão ser os que eu vou usar para a minha pesquisa, mas o que a gente quer fazer é justamente tentar entender essa relação, e já tem alguns trabalhos in vitro mostrando que esses fragmentos truncados, eles acabam sendo alvo, né, de vias de degradação. Então, uma autofagia, um sistema, né, UPS, proteassomo. Então, a gente quer tentar, a nossa ideia, né, também é tentar entender, uma vez que a gente consegue saber mais sobre esses elementos que estão relacionados com essa instabilidade dessas microdistrofinas, tentar entender justamente se tem, se elas estão sendo alvos de via de degradação, quais vias de degradação, quais são as moléculas que estão envolvidas com isso, para quem sabe a gente pode até tentar, se a gente realmente descobre, consegue verificar esse mecanismo, até mesmo uma terapia coadjuvante numa tentativa de tentar deixar essa microdistrofina mais estável, né? Levando aí uma terapia de melhor qualidade para o paciente. Então, esse é o caminho, essas são digamos assim, as diretrizes, enfim, para onde que está caminhando as pesquisas que a gente quer realizar. Então, com isso, eu finalizo aqui a minha apresentação. Então, eu gostaria de agradecer o meu laboratório, né? Então, aqui eu coloquei foto para que vocês possam ver um pouquinho da carinha de cada um, mas em especial queria agradecer o meu mentor, o Joe, por todo o apoio, suporte e por ter acreditado em mim e confiado em mim, né? Esse projeto, ele é, como é que eu vou dizer assim, ele tem um grande carinho, assim, por esse projeto, e ele quer, enfim, ele sempre vem muito entusiasmado conversar comigo e saber dos resultados, enfim, então eu, assim, né, eu fico muito honrado, assim, dele poder ter confiado em mim, de fazer parte desse que é um projeto, assim, grande, né, um projeto aí de anos que a gente tem para a gente tentar aí descobrir isso que eu acabei de falar para vocês. Eu gostaria de agradecer também o nosso Lab Manager, o Brian, que sempre, enfim, que está sempre pronto para me ajudar. E, em especial, queria agradecer o Jack, que foi meu aluno de iniciação científica, agora ele até graduou em maio e foi contratado no laboratório como pesquisador científico de nível 1, então ele vai continuar trabalhando comigo nesse e em outros projetos, vai continuar sendo o meu parceiro, então um especial agradecimento a ele. Agradecer os nossos colaboradores, então o Kevin Campbell e o seu pós-doc, o Kazuhiro, da Universidade de Iowa, que foram os pesquisadores e o laboratório que desenvolveu o modelo de camundongo, onde a distrofina estava flanqueada, né, pelo Lox P-Site, e o Jeff Chamberlain, da Universidade de Washington, que desenvolveu um dos modelos, que é o modelo que eu mostrei para vocês dos dados preliminares ali com a microdistrofina, né? Então, esses são alguns dos nossos colaboradores. Agradecer também às agências
de fomento. E com isso, então, né, agradeço a atenção de todos vocês e estou aberta a perguntas. Muito obrigada, Adélia. Estão todos me escutando? Deixa eu ver aqui. Aqui, estou vendo agora. Parabéns, Adélia, pelo excelente seminário. É muito legal, a gente está recebendo aqui algumas mensagens de parabéns. É muito legal ver as novas linhas de pesquisa que você tem seguido, é muito gratificante. Parabéns mesmo pelo excelente trabalho. Tem muitas mensagens aqui de parabéns, eu posso te mandar depois. Eu acho que eu não consigo ter acesso, né? Não sei. Mas eu peço, se o Vitor puder salvar depois o chat para mim, daí a gente manda. A Bruna pediu para fazer uma pergunta. Bruna, se você puder abrir seu áudio, por favor. Oi, Adélia, tudo bem? Muito Oi, obrigada Bruna. pelo seminário, foi muito bom, bem didático, que é super importante para a gente que não trabalha direto com essa doença. A minha pergunta é mais uma curiosidade sobre se eventualmente vier a dar certo essas pesquisas de tratamento com essas microdistrofinas, a perspectiva seria que esse tratamento fosse feito, digamos, com a criança ainda, que ainda não desenvolveu, digamos assim, os fenótipos da doença, ou teria alguma chance de alguém que já está num estágio um pouco mais avançado resgatar um fenótipo mais saudável ou estabilizar esse fenótipo? Não, é uma boa pergunta, Bruna. Então, na verdade, assim, até os ensaios clínicos que tem hoje, eles têm com diferentes idades, né? Então, tem um ensaio clínico onde eles pegaram, assim, crianças que são bem novinhas, ali 2, 3, 4 anos, e até com crianças, então, que já tem aí 8, 10 anos, que aí você já tem um quadro mais avançado da doença. Então, assim, hoje, agora, eu não consigo, assim, te responder com uma definição clara, porque o ideal, né, e sobretudo se a gente pensa que esses pacientes venham a desenvolver a cardiomiopatia, e a cardiomiopatia, assim, o que a gente tem visto hoje é que ela, digamos assim, os sintomas clínicos dela, eles acabam se manifestando quando até a criança já está assim, adolescente, mas que, na verdade, ela já está com problema cardíaco antes disso. Então, se a gente conseguisse tratar mais inicialmente, você teria um benefício que não iria apenas para o músculo, né, esquelético, mas também prevenindo, né, essa cardiomiopatia que venha a se desenvolver. Então, eu acho que hoje, assim, ainda está um pouco cedo, mas eu acredito, assim, que realmente o quanto antes, né, você conseguir aplicar seria, eu acho que o ideal, e eu acho que é para isso que está caminhando. Não sei se eu respondi. Não, respondeu sim. Muito obrigada e parabéns mais uma vez pelo trabalho. Tá bom, obrigada. Obrigada, Bruna. O próximo é a Alejandra. Alejandra, abre o áudio aí, por favor. Olá, Adeli. Oi, querido chefinho. Tudo bem? Parabéns pelo trabalho, a criança, super legal. E eu mais que pergunta, eu queria fazer uns comentários. Tá. Primeiro, que para o pessoal, sobretudo para os estudantes, que vejam que não só em Brasil tem resultados negativos, em qualquer lado. Sim. Y no son bien negativos también, fueron resultados inesperados, digamos. Y un ensinamento importante es que el pessoal no se puede abrazar la hipótesis a tal punto que si no tiene el resultado que quiere, abandona, deprime, desanima. Y entonces, yo acho que fue muy bom el seminario en ese sentido, que o tamoxifeno, vocês tiveram resultados que no esperaban de ninguna forma, mas no abandonaron, fueron atrás, eso dio una publicación, y eso va a ser súper útil a la comunidad científica, trabajando en ese sentido, ¿entendeu? Entonces, yo acho que es por ahí, y parabéns pelo trabalho, e eu acho que as perspectivas são maras. Sim, não são. Eu estou bem assim animada com o projeto, mas eu também quis colocar desse jeito, porque eu também me frustrei, né? Lógico, né? Ao longo de, assim, são mais de 2 anos assim que eu me dediquei, então
né, sentir a frustração, mas eu achei importante, assim, colocar aqui no seminário. Eu até, assim, eu tenho outros projetos, e, enfim, poderia mostrar coisa até relacionado com o Duchenne, mas não necessariamente com isso. Mas eu quis, assim, mostrar esse nosso trabalho justamente para, enfim, para compartilhar com o pessoal que resultado negativo, ou enfim, que você não espera, tem sempre, e a gente, assim, não quis engavetar isso, bem pelo contrário, e até o trabalho, enfim, se tiverem a curiosidade, a partir de terça, não, desculpa, a partir de sexta vai estar publicamente disponível, quiserem ler, a gente, enfim, discute bastante todos, assim, pontos, né? A gente faz uma discussão bem bacana, trazendo pontos, todos os desafios, e até, enfim, aproveito aqui a pergunta do Alejandro, a gente discutiu bastante, então, o modelo, enfim, ó, a gente não conseguiu uma eficiência assim tão grande, a gente teve esse efeito do tamoxifeno, e se a gente pensa na célula muscular, ela é mais complicado ainda mais nesse contexto, porque a gente tem as novas fibras formando, e tem outro ponto que é o nosso sistema ali do CRES, a gente pensa, está indo voltado para o coração. A população de célula cardíaca que realmente vai sofrer o efeito ali da CRE, que vai ter a excisão, ela é pequena. Então, a gente tem aí 10, 30% de cardiomiócitos e as outras células, né? Então, assim, todos esses conceitos a gente discute, assim, no trabalho para mostrar realmente, assim, os desafios de se trabalhar com esse sistema que a gente está querendo trabalhar, que a gente acredita que ele tem potencial e que pode ser realmente uma ferramenta boa para a gente ter mais informação sobre essa estabilidade da distrofina, então. Muito bom, Adele. Parabéns mais uma vez. Desfruta do projeto. Eu sei que o começo deve ter sido um pouco difícil, né? E adorei a participação do Jimba no seminário também. Ai, pois é. Desculpa. Obrigado, Adele. Obrigada. Obrigada, Alejandro. Nós temos uma pergunta da diretoria, que eu imagino que seja o Bruno. Bruno, ativa o áudio aí, por favor. Alô? Ué? Bruno? Vocês estão me ouvindo, né? Eu tô, Acho que deve ter tido um problema com ele lá. Ele pediu para fazer uma pergunta. Bruno? Acho que caiu. Depois acho que ele vai ter que te fazer pessoalmente, então. Pessoal, mais alguma pergunta? Quem quiser pode ativar o áudio aí, tranquilo. O Vitor acabou de me avisar que ele caiu. O Bruno caiu. Tá. Bom, qualquer coisa ele pode passar também a pergunta para ti, tu me passa, enfim, a gente... a gente vai se falando. Adele, parabéns de novo. Agradeço de novo pela disponibilidade. Foi excelente ver sua palestra, as coisas legais que você está fazendo. Te desejo muito sucesso. Obrigada, Sheila. E obrigada, viu? Muito bom te ver. Vou deixar aqui, enfim, só para finalizar, como, enfim, vocês também estão com essa intenção, e é legal realmente, assim, né, ter esse feedback, e eu gosto de bastante nos seminários que, enfim, que não só o meu programa oferece, mas os outros também. Aqui tem um instituto bem forte de células-tronco, e eu vejo até em vários seminários, muitos deles pesquisadores, ao final da apresentação, muitos até colocam lá o slide com o contato, dizendo, nós estamos procurando, seja aluno de graduação, doutorado, pós-doc. Então, assim, existe um mundo de, assim, né, eu diria que não é tão restrito assim, de possibilidades. Então, para as pessoas assim, que realmente têm a ideia de ir para fora, para elas assim correrem atrás, e eles gostam assim, eles gostam de brasileiro. Eu descobri adoram brasileiro, né? Aqui não tinha ideia, enfim, mas eles gostam também de estrangeiro. O meu laboratório, por exemplo, eu sou brasileira, tem uma pós-doc que é russa, tem uma que é marroquina,
Casablanca, então ele é assim diverso, né? Ele não tem só americano, e eu vejo no meu departamento tem bastante pós-doc, tem indiano, enfim, chinês, né? Você sabe bem, né, Sheila? Mas é bem diverso, e eles gostam do povo assim que vem de fora, sabe? E eu vejo que tem bastante oportunidade. E eu acho que é uma experiência muito boa também, né? Para quem tem vontade de ir, para quem tem oportunidade de ir, eu acho que é uma experiência excelente. E você está mostrando aí a riqueza do trabalho, né? Parabéns mesmo. Foi muito bom te ver, Adele. Muito obrigada por ter aceito o convite. Imagina, obrigada. Foi muito bom. Eu estava com uma saudade de falar da palestra em português. E teu português está ótimo. Não esqueceu uma palavrinha. Sim, sim. Não, porque, enfim, a gente também acaba dando bastante com brasileiro aqui, então, por um lado, né? A gente tá mais muito obrigada mesmo, Adele. Muito sucesso aí para você, viu? Obrigada. Para vocês também. Muito obrigada a todos, gente. Espero que vocês se cuidem aí. Fiquem bem, tá bom? Então, um beijo a todo mundo. Tá bom, beijo. Vamos encerrar, então. Obrigada, Adele. Beijo. Tchau, beijo.